Dos milhões de convertidos ao Senhor Jesus na Assembleia de Deus, desde a sua fundação há 108 anos, os testemunhos são os mais variados. Você, por exemplo, tem teu testemunho de conversão e deve conhecer algum irmão com uma linda história de como aceitou a Cristo como Salvador. Em Paraupebas, Minas Gerais, no ano de 1934, convidada para assistir a um batismo, Altiva Gomes da Silva decidiu ali mesmo descer as águas. A reação do pastor diante de seu pedido e os desdobramentos de sua ação estão na história. Até hoje eu não achei ninguém que aceitasse o evangelho da maneira de meu velho e minha velha, porque eles foram, minha mãe foi assistir o batismo e chegou lá, entrou na água e batizou antes de entregar para Jesus. Aí o pastor que batizou, o irmão José Alves Pimentel, que foi pastor em Coronel Fabriciano, e foi o primeiro mineiro também consagrado pastor. Pois é, e a sua mãe, como é que chamava? Altiva Gomes da Silva e meu pai José Augusto Filho. Então, daí uns dias, o papai perguntou que dia que o pastor ia chegar lá de novo, e foi lá para a beira do caminho, e ficou lá esperando o pastor chegar, o pastor com medo de que fosse brigar, fazer qualquer coisa, mas era o contrário. Ele estava lá na beira do caminho esperando o pastor passar para ser batizado também, e foi batizado, e graças a Deus foi uma chamada que nunca houve nada que fizesse os dois desistir de abandonar a Assembleia de Deus, que foi na igreja, quando minha mãe falou uma vez que nessa igreja ela conheceu Jesus e nessa igreja havia de ficar até morrer. Não, mas aquele detalhe que o senhor nos contou, sua mãe ver o batismo, eu gostaria que o senhor repetisse. Ela foi assistir o batismo a convite para ver como que era o batismo dos crentes da Assembleia de Deus. E chegou lá, quando o pastor estava dentro da água com os novos convertidos para iniciar o batismo, ela diz assim: mas que coisa bonita, eu nunca vi uma coisa bonita igual essa, não, se eu tivesse trazido roupa, eu ia batizar também. Aí a nora da madrinha dele, que foi que evangelizou eles antes, aí então disse assim: pode entrar na água que eu espero a minha roupa enxugar. Aí que eu te presto o vestido. Ela entrou na água, o pastor sentiu uma coisa para fazer ela voltar, mas uma coisa parece que não deixou que ele fizesse ela voltar. Aí ela batizou também. Aí o pessoal da cidade revoltaram, querendo que eu levasse o padre lá em casa para benzer mamãe para tirar o efeito do batismo, mas papai não aceitou aquilo. E daí uns dias ele foi batizado também, e como houve uma forte perseguição, uma perseguição vergonhosa contra os crentes lá em Paraupeba, tudo patrocinado pelo padre, o padre local e o delegado de polícia, então os crentes todos mudaram de lá, nós mudamos para Sete Lagoas em 1936, e de lá já tinha uma congregação razoável, mas depois os irmãos mudaram para vários lugares e a congregação ficou reduzida a 7 crentes. Mas acontece que o papai não desistiu daqui e foi dirigindo os cultos lá em casa e trabalhando e lutando e juntando o dinheiro dos dízimos que os irmãos davam e a oferta, que até que quando foi construir o atual templo que tem lá em Sete Lagoas hoje, deu para comprar o lote à vista, e os irmãos lutaram e foram chegando mais outros irmãos e eles trabalhando e outros aceitando o evangelho e trabalhando até que hoje, como se diz, tem uma congregação muito grande, bem grande lá, e tudo um tempo até muito bom, até que o templo não cabe mais os irmãos, inclusive já tem mais 4 templos na cidade, se não me engano, e já estão construindo um templo novo que deve ser inaugurado brevemente. Né? Irmão, com a saída desses irmãos, o seu pai ficou tomando conta do... O papai ficou fazendo tudo sozinho lá. E o irmão Gustavo Beston foi lá. Gustavo Beston depois foi lá e colocou meu velho na frente do trabalho. E junto a ele, o irmão Gustavo Beston, junto com Lourenço Alson, que na época que o irmão Lourenço tinha chegado no Brasil, estava aprendendo português naquela época. E depois o irmão Lourenço voltou, foi para outro lugar que eu não lembro onde. O irmão agora estava na Suécia, voltou. O que o irmão Lourenço chegou e o que o irmão Gustavo fez, irmão Alt não desfez, até que depois, quando o trabalho ficou muito reduzido, e o irmão Alexandre aqui de Belo Horizonte ficou sabendo, então que ele passou a ir lá uma vez por mês, levava a ceia, e depois irmão Leopoldo Gomes, que foi um batalhador aqui também em Belo Horizonte, até que quando foi no certo tempo, a congregação já precisava de um pastor, foi o irmão João Teixeira,
Depois João Teixeira saiu, foi irmão Geraldo Freitas aqui de Belo Horizonte. O irmão Geraldo Freitas ficou lá um tempo muito bom, foi uma época muito boa e de todo mundo trabalhando com muita alegria e satisfação. Depois o irmão Geraldo Freitas foi para Caratinga, transferido para Caratinga e voltou João Teixeira. Foi quando nessa época depois nós voltamos para Belo Horizonte, certo, em 1954. Agora, seu pai, na direção da igreja lá, ele ficou quantos anos? Ele ficou dirigindo naquele tempo mais ou menos de 1938, 39 mais ou menos, até 1947, 48, 1950 mais ou menos. Né? Certo. Bem, faltou irmão dizer a data do que ocorreu o batismo dos seus pais. Eles foram batizados, eu não tenho a certeza da data, foi no princípio de setembro de 1934. Certo. E o irmão, naquela época, estava com seus 5, 6 anos? Eu estava 5 para 6 anos, mais ou menos. E com a conversão dos seus pais, evidente, toda a sua família se converteu. Toda a minha família, e papai sempre procurou a criar os filhos todos no Evangelho e não deixava, não dava chance para ninguém, eu disse, para aproveitar nada lá fora, e apertando cada vez mais e tudo. E graças a Deus foi um casal que soube dar exemplo de cristão para os filhos e soube criar dentro das coisas de Deus. Jesus que desviaram porque quis, mas não que fosse exemplo de nada que o velho e a velha desse para eles como cristão. A data que sua mãe passou para o Senhor, irmão? Até que quando diz, eles lutaram, deram um bom exemplo, nos criaram todos no Evangelho. Quando foi em 1982, minha mamãe adoeceu, e eu pedi um culto lá em casa toda segunda-feira, e quando a mamãe estava no hospital, o Senhor usou do irmão Pedro, que era o dirigente do culto, que diz assim, falou em profecia: prepare, servo meu, que eu venho buscar o que é meu. Aí eu fiquei sabendo que a mamãe não ia recuperar daquela doença que ela estava. Quando foi no dia 29 de setembro, ela partiu, e os irmãos do ciclo de oração lá do nosso bairro orando para ela. Quando a irmã chegou e falou, ele disse assim: olha, não precisava falar que o Senhor falou em profecia aqui, que hoje eu colhi uma rosa do meu jardim. E papai continuou ali, conformou com a morte dela, e depois, quando foi daí 6 meses, que foi em 7 de maio de 1983, papai partiu também, e nós sentimos a partida dos dois, mas graças a Deus nós estamos alegres, porque nós sabemos com toda certeza que eles estão ao lado do Senhor. As conversões de José Augusto Filho e Altiva Gomes da Silva resultaram em grandes avanços para a obra de Deus no Brasil. No próximo bloco, a história de mais um pioneiro assembleiano. Voltamos já já. Algumas pessoas pensam que as crenças e valores cristãos não são mais relevantes atualmente. Mas pense, como seria o mundo sem o cristianismo? Leia Inimaginável e descubra como, ao longo da história, os ensinamentos de Jesus mudaram o mundo drasticamente e para melhor. Se você se preocupa para onde vai este mundo, não pode deixar de ler este livro sugestivo e revelador. Inimaginável, um produto com a qualidade CPAD. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.
As experiências do mineiro José Pinto Ribeiro, criado em um lar evangélico, mas afastado dos caminhos do Senhor, e seu desejo de fazer a obra na área da evangelização, isso depois de reconciliado, estão neste bloco do Na História. Foi no dia 30 de março de 1942, eu estava em uma esquina, quando Deus falou comigo. Falou fortemente que eu fosse para a igreja. Porque eu havia sido criado na igreja, mas eu não estava na igreja. E minha mãe lutou muito para que eu fosse crente e orava muito por mim. Então, neste dia, o Espírito Santo me visitou na rua e eu fui para a igreja, dirigido por Deus, ninguém me levou. Cheguei na porta da igreja e encontrei a irmã Primavera, que era uma senhora muito carinhosa, me convidou para entrar. E neste dia, quem estava nos visitando foi o missionário de saudosa memória, aquele antigo Samuel Nistro. Não, Samuel Nistro. Ele que estava pregando neste dia, quando eu me entreguei. 30 de junho de março de 1942. Certo. Agora, na sua infância, como eu estava dizendo, o senhor já tinha frequentado a sua mãe? Eu frequentava, levado por minha mãe. Mas depois, na minha adolescência, eu não quis mais seguir. E desinteressei pelos cultos e fui para o mundo. E só voltei para me entregar mesmo foi nessa data. 42, dia 30 de março de 1942. Lá na Rua Uberlândia? Rua Uberlândia, 128. Ok. Samuel Nisso me convidou para se ligar para Jesus e eu tive o privilégio de ser convidado por ele. Certo. Depois disso aí eu... Depois disso, passado 3 meses depois, eu já me preparei, porque o Senhor Jesus me libertou com 24 dias depois de crente. Eu fui libertado de todos os vícios que eu tinha. E eu fui batizado no dia 28 de junho do mesmo ano, de 1942. E comecei a trabalhar voluntariamente. Juntava uns 2, 3 companheiros e ia para Venda Nova, distante daqui 15 quilômetros, 18 quilômetros, e começamos a evangelizar de casa em casa. E aí começamos a abrir um trabalho. Daí estendi um pouco para um lugar chamado Areias, que antigamente tinha outro nome. Daí eu fui até Neves, visitava as cadeias e evangelizava por ali. Aí comecei minha vida no evangelho dessa maneira. 7 anos eu trabalhei como voluntário. Eu não tinha nenhuma consagração, mas tinha uma chamada de Deus no coração e eu queria recuperar o tempo perdido. Então eu comecei a me desenvolver assim, voluntariamente. Não pedia quase permissão ao pastor, só avisava ele: pastor, domingo eu estou em Venda Nova. Ele diz: ó, Deus te abençoe, não há descanso. Eu ia para lá. Depois, com o tempo, eu consegui 8 candidatos. Preparamos 8 candidatos para batizar nas águas, perto de Neves, 4 quilômetros, num lugar chamado Casa de Recuperação. Em frente morava uma irmã por nome Indelécia Rodrigues, que era do Rio de Janeiro. E o marido dela era prisioneiro, mas por ter boa conduta, ela morava numa fazenda. E ali, aliás, chamava-se fazenda, e ali morava aqueles presos de bons procedimentos. E então eu visitava aquilo ali aos domingos. E nós íamos de caminhão, ou às vezes de ônibus, ou às vezes a pé. Então foi daí que comecei a trabalhar. E aí preparamos 8 candidatos. E quando o irmão Eurico chegou aqui em 48, nós fizemos um teste com ele. Levamos ele a Venda Nova de condução e de Venda Nova a Neves, que praticamente era, naquela ocasião, ele teve que andar 9 quilômetros a pé. E de volta 18 quilômetros. E foi ele que efetuou os primeiros 8 pessoas que eu ganhei para Jesus e preparei para o batismo. Depois, quando, na pedra fundamental aqui, Deus me falou por intermédio dos pastores que trabalham no campo. O pastor Geraldo Sá, saudosa memória, foi um dos nossos professores aqui. Ele me convidou para trabalhar com ele em Nova Lima. Mas eu, nessa época, estava trabalhando na Prefeitura de Belo Horizonte,
E eu não quis deixar o meu serviço com desculpa, que eu não podia deixar o serviço. Naquele mesmo dia, veio um outro irmão de Caratinga, falou comigo: olha, você tem chamada de Deus para ser evangelista, por que você não aceita? Vai trabalhar comigo. Eu não posso, porque eu trabalho na prefeitura agora, estou concentrando a minha vida. Aí, quando o irmão Geraldo de Freitas, de Salles, veio falar comigo, era muito íntimo dele, para não dizer que ele não ia, eu falei: vai falar com o pastor Águas Menso. Aí ele veio nessa casa aqui e falou com o pastor Águas Menso. E falou comigo assim: ó, se você quer saber a notícia, você vai em Nova Lima, eu te conto lá. E eu fui em Nova Lima. E ele me contou, ele diz: olha, você já está designado para sair para o ministério. Então eu fiquei tranquilo. E no dia 29 de julho de 1951, eu fui consagrado a evangelista no bairro Ipiranga, na rua Patriarca, esquina de uma outra rua por nome Santa Maria, uma coisa assim. Depois desta data, eu fui, o primeiro campo de ação foi Vespasiano. Trabalhei simplesmente 6 meses em Vespasiano, atendendo Lagoa Santa, e fazíamos um culto na Lagoa Santa, distante de 2 léguas, e voltávamos à noite para a nossa residência, que era em Vespasiano. Com 6 meses depois, eu mudei para Corinto. Em Corinto eu trabalhei nos anos 52, 53. E quando foi 54, eles me trouxeram para Sabará. Sabará eu morei na rua Dom Pedro II, casarão muito grande, e aí tinha um salão muito bom, num lugar chamado Caquente, que tem uma mina de água que tem 150 e tantos anos, que essa água corre lá, ainda até hoje tem ela. Chama Caquente, esse lugar. Aí então surgiu uma necessidade, apareceu um obreiro aqui, que só podia trabalhar em Sabará. A irmão Águia mesmo me chamou aqui e diz: irmão, cede o lugar para ele. Eu falei: cedo, irmão, eu estou à disposição da igreja. Então o senhor vai para Ouro Preto. Então eu fui para Ouro Preto. E aí trabalhei em Ouro Preto em 6 meses apenas, porque eu fui acometido de uma enfermidade produzida por xistosa, escitosomose mosane. Eu tinha 5 cruzes no sangue, e a minha pressão desceu para 9. Eu tinha 30 e poucos anos de idade, quase morri. E aí eu pedi para ser transferido, porque não aguentava trabalhar lá. O clima lá, além de ser muito frio, é muito destemperado. E muitas subidas assim. Minha pressão estava muito baixa e eu não conseguia trabalhar. E o trabalho era muito difícil. Dirigia-se um culto em Ouro Preto e saía 7 quilômetros pelo escuro, batendo em pedra, tropeçando em barrancos, para chegar embaixo na Passagem Mariana, onde eu morava. Aí eu pedi eles para me retirar de lá. Então eles me mandaram para Piracicaba. Piracicaba fica na margem do rio Piracicaba, que hoje chama-se João Monlevade. Em João Monlevade eu tive o privilégio de trabalhar de 55 até 57, 58. Eu trabalhei em João Monlevade, onde, pela graça de Deus, construímos um templo de tábua de 8 por 5 por 2,5 de altura, contrariando Satanás à companhia, porque lá é da companhia, não podia se fazer. Eles não davam, não vendiam, não emprestavam. Mas nós oramos 15 dias e jejuamos e resolvemos a fazer o templo feito de tábua. Mas tem um detalhe: ali havia uma gurita com um moço, um fiscal. E cada objeto que chegava ali naquele lugar, o fiscal tomava e entregava para a companhia. Então nós tínhamos que fazer assim: vinha aqui a Belo Horizonte, comprava o material e dizia para a pessoa: o senhor só pode entregar às 11 horas da noite. Nós estaríamos lá no local combinado, que era lá nesse lugar. E às 11 horas da noite chegou lá a cobertura, foi comprada aqui, 44 folhas de zinco. E naquele tempo nós tínhamos 3 contos de réis para comprar o telhado. Compramos a prestação aqui, fomos avalizados pela Igreja Central. E aí desta casa, de 8 por 5, 2,5 de altura, eles não viram construir, eles não proibiram construir, não interviram na construção. Então, de João Monlevade, fomos praticamente no mês de junho, que nós mudamos de João Monlevade para São João Evangelista.
Isto fica lá no leste, distante daqui 304 quilômetros. Aí foi para abrir trabalho. Aí nós tivemos que fazer o trabalho de evangelismo pessoal. Trabalhava pessoalmente e começamos a ganhar os primeiros para Jesus. Mas como não tinha recurso nenhum, não podia construir. Daí eu fui para Peçanha. Peçanha são 330 quilômetros retirados de Belo Horizonte daqui lá. E nessa época tudo aí era chão. E o ônibus só tinha 2 vezes por semana. Era segunda e sexta. Aí nós moramos numa casa e aí nós começamos a evangelizar. O padre chamava-se José Amaral e ele promoveu uma perseguição contra nós. Nos anos 59, às 6 horas, ia reunir o povo e ia subir nesse lugar chamava Bomba. O lugar lá chamava Bomba, onde eu morava, que era para nos matar, estrepar, pôr fogo na casa, jogar para fora, expulsar de lá, de qualquer maneira. E desconvocou o povo para 6 horas da tarde. E minha filha foi numa vizinha comprar umas couves para nós fazermos um jantar. E quando ela ficou sabendo dessa notícia, minha esposa não sabia. Então contou: mamãe, a senhora sabe dessa história? Não sei não. E papai não está em casa, não é? Ela diz: não tem importância não, mas Jesus está. Seu pai não sabe, mas Jesus está. E aí, ela entrou para o quarto. E como não tinha mais crente, ela se reuniu com as crianças, que já éramos praticamente 7 crianças. Eu tinha mais ou menos 7 crianças. Então, ela fez uma oração. E Jesus iluminou o quarto. E ali a luz era péssima, porque era de motor. E a luzinha era muito fraca, mas tinha uma luz muito clara. E uma mão tirou as trevas do quarto, desapareceu as trevas e a coisa clareou. Então ela disse: olha, meus filhos, Jesus está conosco. Não vai acontecer nada, não precisa ter medo não. Nós vamos ficar aqui aguardando os acontecimentos. Aí subiu 2 moças, estavam embriagadas, e elas bateram na janela assim: hoje vocês têm que sair daqui de qualquer maneira, nem que seja frito, assado ou picado. Mas uma dessas moças era filha do delegado da cidade. E ela, chegando lá, contou para o delegado, com muita valentia, disse: pois é, pai, vamos reunir para tirar os crentes daqui hoje, vamos acabar com essa raça aí. Ele disse: mas quem é que é? É José Pinto, uma família dele? É aquela gente mesmo que vai sair daqui hoje. Mas quem é que está promovendo isso? Isso aí é o padre. Aí o delegado disse: está muito bem. O delegado entrou para o seu quarto, preparou-se, pôs uma gravata, coisa que ele não fazia. Nem punha paletó, nem gravata, andava sempre em manga de camisa por ali. Este dia se aprontou muito bem e foi falar com o padre. Chegou lá e disse: senhor padre, eu estou dando umas voltinhas por aí. O padre ficou muito admirado, porque nunca via ele assim de terno, de gravata. Ele disse: senhor padre, eu estou dando uma volta por aí, ver como é que vai o ambiente. Estou até sabendo que o senhor está promovendo aí uma passeata na casa do senhor Zé Pinto Ribeiro, que mora ali em cima, o crente, não é? É isso mesmo. Nós vamos lá hoje, já convoquei o pessoal, vamos acabar com aquela raça. Ele diz: e o senhor já pensou o resultado disso? Diz: não tem nem crime porque é muita gente. O delegado disse: não tem, o senhor é o cabeça. Quando nós fomos procurar, vamos procurar o senhor. O padre diz: mas não tem jeito, porque eu já convidei o pessoal e eles vão vir mesmo, e nós iremos lá. O delegado virou para ele e disse assim: tá bem, senhor padre, eu tenho uma metralhadora que dá 400 tiros por minuto, tenho 8 soldados armados de fuzil, vou ficar na porta do senhor Zé Pinto. Vocês vão mexer com ele lá, viu? Até logo. O senhor foi lá? O padre não foi, não. Isso aconteceu em Peçanha comigo. Então eu tenho muitas coisas importantes na minha vida. Para a glória de Deus, Jesus guarda a gente, guarda a família da gente, mesmo que a gente não esteja lá. Aí, de lá nós mudamos, de Peçanha nós mudamos, mas evangelizava uma região de 240 quilômetros. Nós evangelizávamos a cavalo, de bicicleta, um velho motocicleta que eu consegui, a pé. Para nós andar 10 léguas, 20 léguas não era problema, para visitar os crentes. Aí nós começamos a abrir trabalho naquela região ali, Rio Vermelho, e um dos lugares ali por ali, Peçanha. Aí voltamos para Guanhães, aonde fizemos um templo de 7x6 que não existe lá hoje. Esse templo
Em Goiânia nós fizemos uns 2 ou 3 batismos que conseguimos apenas 16 membros para a Assembleia de Deus. Mas evangelizamos aquela região ali durante 5 anos. Plantamos essa boa semente. E essa semente germinou. E hoje lá tem mais de 500 crentes. E tem muitos templos e salões construídos naquelas regiões. O pastor Filemon Rodrigues depois foi para João Monlevade e a igreja entregou para aquela região deles lá e eles ampliaram o trabalho. Hoje lá tem um trabalhão muito grande, originado dessa semente plantada com lágrimas, com fome, a pé, com sede e com perseguição. E depois, pastor, aí eu sou... Aí de Peçanha nós fomos no ano de 50, no ano de 62, o pastor Anselmo me convidou para pastorear a igreja de 7 Lagoas, distante daqui 80 quilômetros. Como foi pastoreado ao ministério, ao pastorado em 61, né? Em 61, eu vim da Belo Horizonte numa escola bíblica, no mês de março, eles me consagraram a pastor. 51 evangelistas, 61 pastor. E em 62 nós mudamos de Guanhães para 7 Lagoas. Ali trabalhamos ali. De 7 Lagoas nós atendíamos o trabalho de Curvelo, 180 quilômetros, dirigimos um trabalho naqueles campos de Morro da Garça, por ali afora, mais ou menos 155 quilômetros de Santa Lagoa lá. Aí Deus me deu uma motocicleta, emendado de arame de corda e soldado o motor dele, mas ele rodava assim mesmo, porque Deus é poderoso para fazer isso. E quando foi no ano de 64, quando Mão Filemon foi designado para a Bolívia como missionário, o pastor Anselmo me chamou para trabalhar aqui com ele, como seu auxiliar, e me deu o bairro da Vila Ipiranga com 8 congregações. E depois que eu mudei para trabalhar diretamente com ele aqui, eu deixei o bairro com 14 congregações. Deus tem nos abençoado. E quando o irmão está aqui direto com ele? Direto, eu estou a partir de 76 até hoje. Através do trabalho realizado por homens e mulheres, sejam de berço assembleiano, convertidos com idade tenra ou com um pouco mais de idade, assim avança a obra do Senhor por meio da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. Parabéns a todos nós, membros da denominação, pelos 108 anos de fé pentecostal. Se você gostou de nosso programa, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações. Um abraço a todos, a paz do Senhor.